O Futebol FC Barcelona está literalmente detonando o mercado de transferências. Mais uma reviravolta radical nos acontecimentos. Quando o Atlético de Madrid passou o dia inteiro rindo do Barça, zombando da oferta, dizendo que o Atlético não ia vender, que Julián não ia sair, que o Barça não tinha dinheiro, o Barcelona acaba de responder com uma resposta fortíssima no mercado. Bernardo Silva será o novo jogador do Barça. Contrato de 2 temporadas, pedido direto de Hansi Flick e o mais impressionante de tudo, Bernardo Silva rejeita o Atlético de Madrid. O mesmo Atlético que estava tentando entrar na negociação. O mesmo Atlético que passou horas alimentando a narrativa de que o Barça não podia. O mesmo Atlético de Madrid que agora leva um golpe inesperado do Barça. Porque o Barça não só segue vivo na briga por Julián. O Barça acaba de contratar um campeão da Europa, um jogador que acabou de ganhar absolutamente tudo com o Manchester City, um jogador que Flick queria para trazer experiência. Pausa. Interessante. Inteligência e liderança no meio-campo. E atenção, porque isso não é uma simples ligação. Fontes próximas ao clube já dão como certo e Bernardo Silva vai jogar no Barça. Mas o mais importante não é só a contratação. O mais importante é como ela foi fechada. Porque aqui tem uma jogada do Deco que muda tudo de novo. Deco português, Bernardo Silva português, Jorge Mendes português também. Fiquem de olho nisso. O Barça já trabalhava discretamente há dias, enquanto toda a atenção estava voltada para Julián e se falava da ofensiva. A oferta de 100 milhões foi rejeitada. E enquanto o entorno do time colchonero se gabava, Deco estava fechando outra negociação. Que reviravolta nos acontecimentos. Deixa um like pelo Deco, por favor. Uma negociação que parecia impossível. Porque Bernardo Silva já queria vir para o Barça há anos. Verão após verão se falava dele. Mas nunca surgiam as condições. O City não facilitava sua saída. O Barça não tinha margem salarial. E o salário era um problema. A negociação sempre ficava pela metade. Mas desta vez, tudo mudou. Bernardo disse sim. O Barça disse sim. Flick disse sim. E o Atlético ficou fora da negociação. Essa é a melhor parte. E agora vem a pergunta que todo mundo está fazendo. Por que Bernardo escolhe o Barça e não o Atlético de Madrid? A resposta é muito simples. Porque Bernardo Silva sempre teve uma prioridade. Jogar no Barça. Pelo estilo, pela história, pelo projeto, pela ideia de futebol. Meu Deus. Tem o Cholo no Atlético de Madrid. Tem o Hansi Flick fazendo o time jogar futebol como ninguém. E o desafio de chegar a um time que quer voltar à Champions. É o que mais seduz o português. O Atlético de Madrid tentou convencê-lo, mas é verdade, fez sua jogada, ofereceu um projeto competitivo, mas quando o Barça entrou de verdade. Essa decisão mudou tudo completamente. Bernardo não queria ser simplesmente uma contratação importante. Ele queria vestir a camisa azul-grená, e isso muda tudo no mercado. Porque quando um jogador desse nível prioriza o Barça, o clube tem uma vantagem enorme, e Deco soube aproveitar isso. Mas atenção, porque Hansi Flick não pediu Bernardo por acaso. Flick não queria apenas um meio-campista, não queria apenas um jogador midiático. Ele queria um jogador capaz de entrar em um vestiário jovem e elevar automaticamente o nível competitivo. E Bernardo se encaixa exatamente aí, porque o Barça tem muito talento. Pedri, Gabi, Fermín, Dani Olmo, Lamine Yamal. Mas precisa de jogadores que já tenham passado por todas as batalhas. Jogadores que sabem o que é jogar semifinais de Champions. Talvez seja o que mais tem nos faltado ultimamente. Jogadores acostumados a jogar finais de Champions. Jogos decisivos. Noites em que só talento não basta. É preciso ter cabeça. Bernardo tem tudo isso. E ele tem experiência, leitura de jogo, sabe jogar, tem mentalidade vencedora. E aqui vem o dado que explica por que Flick insistiu tanto. Bernardo vem de ganhar tudo com o City. Sim, ele esteve no melhor time do mundo, foi treinado por Pep Guardiola e competiu, no mais alto nível da elite. Também dá para dizer que ele jogou em sistemas extremamente exigentes, ou seja, se cobrou muito, e aprendeu a interpretar o futebol como poucos. Isso para Flick é ouro, porque o Barça precisa de experiência, sim, mas não de qualquer experiência. Precisa de uma experiência compatível com o estilo do Barça. E é exatamente isso que o próprio Bernardo Silva traz. E o Bernardo é esse tipo de jogador. Pode jogar por dentro, na ponta, entre linhas. Pode se associar com Pedri. Olha só, porque pode liberar o Lamine Yamal. Pode dar descanso ao Dani Olmo caso o Dani Olmo continue. Pode pausar os jogos, pode acelerar também quando for preciso. E pode organizar o ataque do Barça. Mas há uma leitura ainda mais forte. Essa contratação também é uma mensagem para o Atlético de Madrid.
porque enquanto o Atlético ria do Barça por causa do Julián Álvares, enquanto vazava que 100 milhões não eram suficientes, o Barça venceu uma disputa direta pelo Bernardo Silva. E isso dói. Dói muito. Porque o Atlético também queria ele e tinha ele na sua lista. Porque achava que podia ser uma oportunidade de mercado. Mas o Bernardo, amigos e amigas, escolheu o Barça. E isso deixa uma imagem claríssima. O Barça continua tendo uma capacidade de atração brutal, mesmo que alguns queiram dizer o contrário. E digam que o clube não tem dinheiro. Isso é falso. Digam o que disserem. Os grandes jogadores querem vir para o Barça. A realidade é que quando o Barça chama, muitos continuam ouvindo. E Bernardo ouviu. Agora, como Bernardo se encaixa no time? Aqui está uma das chaves. Muitos perguntarão, onde ele vai jogar? Essa dúvida, na verdade, mostra a força da contratação. Bernardo não chega para ocupar uma única posição. Ele chega para dar soluções ao Flick. Pode jogar como meia interior, pode jogar pela ponta direita, pode até jogar como falso ponta, entrando por dentro. Isso também é algo que Fermín faz muito. E isso, em uma temporada longa, é importantíssimo. Porque haverá lesões, rotações, jogos a cada 3 dias, haverá Champions, Liga, Copa, haverá momentos, inclusive, em que Pedri vai precisar de descanso, em que Olmo não poderá jogar todas as partidas. Momentos em que o Lamine Yamal precise de proteção. E aí Bernardo pode fazer a diferença. Não só pelo físico, não só pela velocidade, mas pela inteligência, pela pausa, pelo controle, pelo passe final, por saber quando acelerar e quando segurar o jogo. Agora vem outro ponto-chave, o contrato de 2 temporadas. Isso faz a operação ter sentido, pois o Barça não se compromete a longo prazo com um jogador veterano. Não é uma loucura de 5 anos, mas uma contratação de 2 anos, sem riscos. Garante experiência imediata para competir agora. É uma mensagem clara de Flick e Deco. 2 anos. Exatamente o tempo que Flick precisa para dar maturidade a um elenco jovem, para que os jovens cresçam cercados de campeões, para tentar conquistar a Champions. Porque essa é a realidade. Laporta quer a Champions. O Barça quer a Champions. Flick quer a Champions. Gordon já está fechado. Bernardo se junta ao projeto. E fique de olho em Julián Álvares. Porque continua, amigos e amigas do Barça Roy, na mesa. E o Barça começa a parecer um time construído para competir de verdade. Não só para empolgar e para ganhar. E ainda tem algo mais importante. Isso pode afetar diretamente o caso Julián Álvares. Porque o Atlético acabou de ver 2 coisas. Primeiro, o Barça tem margem para se movimentar. E segundo, o Barça tem capacidade para convencer jogadores importantes. E isso muda a pressão. Fiquem atentos a isso. Porque se Julián quiser vir para o Barça, e Bernardo escolheu o Barça. O Atlético de Madrid já sabe que a narrativa mudou. Já não é mais o Barça não pode. O Barça não tem dinheiro. Não, agora é o Barça está contratando. E está contratando como ninguém está fazendo na Europa. E isso, amigos, pesa muito psicologicamente. Nos clubes, nos agentes, nos jogadores e na própria liga. Deco está executando. Flick está construindo. E Laporta está apostando alto.